Olá, esposas que oram, aqui quem fala é Viviane Martinello. Vamos juntas para mais um áudio. Nós estamos estudando juntas o livro Despertar da Leoa. Levante-se e transforme o seu mundo, da Lisa Beveri. A editora é a Chara. Vamos juntas então para mais um áudio? Nós estamos hoje no áudio 4. Vamos lá. Uma força invisível. Se algum dia chegar um tempo em que as mulheres do mundo se unam única e simplesmente em benefício da humanidade, elas serão uma força tal como o mundo jamais viu. Matthew Arnold, ele é um poeta e filósofo britânico do século XIX. É possível que tenhamos despertado neste instante? Tive o privilégio de testemunhar o prenúncio desta força reunida. Na terra distante da Austrália, na Europa e até na minha terra natal, os Estados Unidos, vi as primícias do que, sem dúvida, provará ser um movimento plenamente desenvolvido. A partir do despertar de uma filha, essa reunião está rapidamente se tornando uma multidão. Será que as palavras desse poeta e filósofo falam a algum ponto não realizado no fundo do seu ser? Quando li essa citação pela primeira vez, parei e, literalmente, senti a minha respiração faltar. Só posso imaginar que a minha reação física foi uma reação à enormidade das nossas possibilidades não realizadas. Você já sabe, com base no título deste livro, que eu anseio por despertar algo selvagem, sábio e maravilhoso em você. Desafio a você a ponderar sobre essa ideia de mulheres se unindo para o bem. Releia a citação inicial deste capítulo, se necessário, porque a esperança contida dentro dela é realmente digna de mais que uma olhada. Essa percepção merece toda a sua atenção. Ouse perguntar a si mesma, será que as palavras de Matthew seria mais do que teoria, retórica, política e conjecturas esperançosas? Seria a percepção dele providencial, permissiva ou até profética? Será que ele olhou para o futuro a partir da sua perspectiva distante na época e viu as filhas do nosso tempo e nos encorajou a nos unirmos agora? Será que ele sabia que essa união não aconteceria? Não poderia acontecer nos dias dele, mas esperou que acontecesse no nosso? Será que ele entendeu o quanto a necessidade dos nossos dias seria grande? Será que ele viu você e eu neste momento? Creio que as respostas mais verdadeiras a essas perguntas estão guardadas no mais profundo de cada mulher. E elas serão melhor respondidas não com palavras, mas pela maneira como cada mulher escolhe viver. Nosso potencial de exercer um papel nessa resposta das mulheres será conhecido pela maneira como respondermos ao nosso espaço no tempo. Nossas escolhas serão reveladas também na forma como dedicamos posicionar os nossos filhos e filhas para que eles, do mesmo modo, escolham bem. Será que as mulheres do nosso tempo se erguerão acima das muitas imagens culturais e religiosas conflitantes e limitadoras e dos preconceitos resultantes contra as mulheres em todo o mundo? Será que as nossas corajosas irmãs de outras nações avançarão mesmo com a ausência de encorajamento de muitos setores? Será que nós, no mundo ocidental, nos desviaremos das distrações frívolas e focaremos a nossa atenção em causas nobres e dignas? Será que vamos substituir o ruído e os argumentos conflitantes que dizem que a nossa contribuição não é necessária nem inspirada por Deus? Será que vamos entender a gravidade e a urgência do nosso tempo e deixar de lado as nossas diferenças e opiniões doutrinárias a fim de nos alistarmos nas fileiras? Será que o vácuo entre as gerações irá se fechar à medida que unirmos os corações e as mãos? Será que chegaremos à unidade da fé? Será que essa fé unificada se expressa simplesmente como um conjunto de crenças? Essa unidade será forçada ou vibrante? Poderia essa fé compartilhada ser avisada por meio de obras e nos revelar como mordomos de algo ao mesmo tempo evidente, irresistível, feroz e substancial? Será que a nossa união ilustrará abertamente tudo o que ousamos esperar e será uma declaração viva de tudo o que verdadeiramente cremos? Poderia essa fé se estender por meio do serviço e da doação não egoísta, em vez de se voltar para dentro para apenas receber? Oro, para que seja assim, porque só então veremos nosso mundo ampliado e a vida de outros impactada pela nossa expansão. Sim, eu entendo que tudo o que peço e espero está bem distante neste momento, mas não alcançaremos sem esforço. Não basta olhar unicamente para onde estamos. Se quisermos nos estender, precisamos olhar para trás, olhar em volta e olhar à frente. Olhando para trás,
para os anos 1800, vemos um tempo em que as mulheres tinham pouca ou nenhuma voz. Olhando ao redor, percebemos a importância da nossa voz. E olhando para frente, sabemos que precisamos construir nossas palavras e vidas de tal maneira que edifiquemos o futuro com sabedoria. É hora de ampliar a maneira como vemos e de interagir com muitas áreas da vida. Essa dinâmica de expansão acontece quando a tensão, flexão ou pressão é acrescentada a um grupo muscular. A habilidade de expandir pode gerar aumento de flexibilidade e impedir uma lesão. Minha esperança é acrescentar alguma expansão à sua vida, apresentando a leoa a você. Quero que ela expanda a maneira como você se vê, como vê a sua feminilidade, sua beleza, sua força, seu propósito, seu casamento, seu mundo e Deus. Permita que a leoa desafie suas interações com os demais e desenvolva seus relacionamentos com os homens, com os amigos e com a família. Até a leoa sabe que precisa se esticar antes de tentar um ataque. Diante de nós está a atenção tanto da vida pessoal quanto das necessidades do mundo. Para abranger esta vasta esfera, precisamos de uma visão que envolva as duas coisas. A vontade com a força, descansada com o poder. Antes de prosseguir, quero discutir com você uma pergunta que surgiu após a visão. Perguntei-me por que a figura de uma leoa deitada, confortavelmente, estaria sobre uma passagem bíblica que retrata o povo de Deus envolvido em uma violência tão intensa. À medida que o tempo foi passando, refleti sobre a visão e a respeito de todos os pensamentos que ela despertou e ainda desperta dentro de mim. Eis algumas coisas que captei. Deus não mostrou uma leoa e depois esperou que eu respondesse a ela com passividade ou medo. Ao contrário, a imagem expôs e contradisse a minha perspectiva limitada e temerosa. Na verdade, essa leoa foi um instrumento que abriu os meus olhos para uma visão maior e ampliou meu raio de ação. Ao viajar para os diferentes países, vi estátuas magníficas. Dinamarca, Roma, Londres e Paris possuem monumentos que prestam tributo a feitos incríveis e celebram conquistas passadas e momentos de libertação histórica. Fotografei essas obras de arte e me maravilhei ao ver como a elegância e a beleza eterna que elas refletem ainda falam conosco. Mas a leoa da minha visão não era uma estátua, e sim uma revelação. As revelações trazem em si elementos de exposição e surpresa. A leoa certamente me surpreendeu e me expôs enquanto eu estava diante dela, grávida e tremendo em meu pijama. Embora ela não tivesse se movido, estava mais viva do que eu. Ao constatar a sua beleza e força, percebi o que eu havia perdido. Por causa do medo, eu havia perdido força, vida e beleza. Havia perdido a percepção do meu verdadeiro eu, e como essa perda, muito do que Deus queria para mim ainda estava por realizar. Lembro-me de como os israelitas viam a si mesmos como gafanhotos e os habitantes de Canaã como gigantes, mas sabemos com base em Números 23 que, na verdade, os habitantes da terra viam os israelitas como um leão e uma leoa se levantando. Esse contraste entre a perspectiva e a realidade entra em cena quando comparamos nossa irmã leoa a nós mesmas. Será que podemos ser como ela? Será que algum dia seremos mulheres que se sentem à vontade com a nossa força e descansadas com o nosso poder? Será que vamos vestir a nossa beleza confortavelmente? A imagem da leoa poderosa em descanso é algo que devemos abraçar. E quando chegou a hora, a leoa se levantou. É hora de você saber quem você é. É hora de você se agitar, provocar-se, mover-se e despertar. Descobri que essa dinâmica de estar à vontade com a força e descansada com o poder é uma imagem muito eficaz e bela de uma mulher de Deus. Amadas, dou-lhes permissão para ficarem à vontade com a sua força e descansada com o seu poder. Geralmente essa combinação dupla de estar à vontade com a força e descansada com o poder vem com o passar do tempo. Os dois comportamentos se fundem quando você começa a perceber que há um poder que habita dentro de você. Assim como a justiça é um estado no qual descansamos, há uma dimensão na qual a força também é um abrigo. Descobrimos o descanso quando paramos de nos esforçar. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem em completa dependência do meu poder. Isaías 30:15. Aí está, não posso imaginar uma maneira melhor que dizer isso. Acalme-se, dependa do Senhor e a sua força virá.
Quando paramos de lutar em nossa própria capacidade, a nossa verdadeira força é revelada. Deus não está retendo força de você, Ele está concedendo. Em contraste com a nossa amiga Leoa, vi muitas mulheres aterrorizadas com a própria força. Elas recuam de medo quando ideias, perguntas ou paixões surgem espontaneamente dentro delas. Mas a força não deve ser temida, ao contrário, ela deve ser abraçada. Não cometa o erro de imaginar que a mansidão é fraqueza. Ela é a força abrandada ou o poder sob controle. Moisés foi chamado de manso e humilde, mas ele ainda assim foi um líder poderoso e uma força a ser considerada pelos inimigos. Tenho de me perguntar se ele era assim porque ele havia encontrado exatamente aquele que respaldava cada uma de suas palavras. Ter uma consciência do bem e do mal, mas isolada de Deus, só nos deixa oprimidos em nossa nudez humana e clamando por uma resposta divina. Despertar a dimensão do bem fora de Deus nos limita. Os problemas do nosso mundo presente são tão incrivelmente vastos que precisam de respostas ilimitadas. Como Moisés, precisamos de uma revelação da bondade de Deus para acalmar a terra que treme debaixo dos nossos pés. Portanto, amada, você vai ousar acreditar que pode ser parte dessa revelação do bem. E então se reunir com outras mulheres e criar uma estratégia para que a bondade de Deus seja vista através de nós.